E o que vocês perceberam assim, de mudanças nos alunos que passaram a ter acesso a esse conteúdo? Até uma coisa bem interessante, né? Que o programa é relativamente novo. Mas se você começa aos 3 e vai até os 17, então essa pessoa vai ter uma experiência na conta de padaria aqui de 14 anos, né? Mais que isso, porque começa a 3, não é só subtrair. E eu tava pensando quando eu fiz meu primeiro investimento com 17 e quando que eu falei, cara, eu entendo muito desse negócio. Eu tinha uns 25. Então foram 8 anos de jornada de aprendizado. Essa criança vai estar com 17, vai estar virando adulto, e se ela realmente tiver estudado, ela vai poder falar, cara, eu sou especialista nisso. Claro. Eu tô vendo há bastante tempo. Isso, ele não é só um conhecimento, né? Eles são várias coisas. Então, aqui a gente está falando num contexto de educação financeira. Você levou 8 anos até você sair, vamos dizer, do zero e você virar uma referência. Agora, quando você fala de empreendedorismo, cara, você vai precisar saber de marketing, retenção de clientes, de gestão, liderança, negociações. Então, existem uma série de áreas também que precisam de tempo para maturar e os alunos eles conseguirem entender, não, peguei isso aqui. E o socioemocional é ele se colocar em situações de conflito em uma série de áreas diferentes também. Então, é por isso que o programa ele precisa abordar todas essas fases da vida dos alunos, apresentando desafios que eles vão encontrar de acordo com a faixa etária que eles estão. E com isso, eles conseguirem construindo conhecimento. Por isso que é espiralado, sabe? Então, o fundamento que você dá num ano, ele precisa ser recuperado no próximo ano para que você consiga construir em cima disso daqui. E aí, depois dos 15 anos, você virou... você teve uma órbita de conhecimento envolvendo cada um desses pilares. Mas em termos de... O que aconteceu com os alunos até agora? Vocês viram diferenças? Tem várias coisas, né? Então, uma coisa que eu fiz no ano passado foi em algumas escolas para pegar as percepções de alunos que tinham 6 meses de programa versus pessoas aleatórias na Avenida Paulista, respondendo as mesmas perguntas. Isso é legal. Então, perguntas do tipo, o que é inflação? E, cara, eu tive várias pessoas falando, inflação é o quê? Um imposto? E você pensa, imposto invisível, né? Bom, se você cavar ali, você consegue até chegar nisso, mas não é a primeira explicação que uma pessoa média daria para inflação, né? E você, taxa Selic, isso daí eu não conheço. O que rende mais, um CDB ou poupança? Mas poupança é mais seguro, né? E aí, quando foi para os alunos, não só eles foram responder as mesmas, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Inflação é a desvalorização do poder de compra com o aumento dos preços por conta da emissão exagerada de moeda. Os alunos eles têm uma autoridade, né, e a convicção da juventude é muito legal de ver, né, porque parece que eles são muito... eles têm muita autoconfiança. Eles têm muita estima para uma coisa que eles não aprenderam não tem tanto tempo assim. Mas você sabe que são conhecimentos que eles vão levar para a vida. Então, aí chegou no momento em que todas as perguntas já tinham sido esgotadas. E aí eu falei, por que a gente não dá uma apertada aqui? O que são dividendos? E aí, vários alunos... dividendos é a distribuição de lucros de uma empresa. Mas fundos imobiliários? Fundos imobiliários são, por exemplo, galpões logísticos, shoppings, né? Que eles vão ser negociados na Bolsa de Valores, emitem cotas para se capitalizar e conseguir distribuir lucros para os cotistas, né? Isso, cara, olha isso, né? É que, no caso, o tema do vídeo foi educação financeira, por isso esse é o foco, né? Mas quando você tem alguns conhecimentos, você não precisa ser todos os conhecimentos, mas dado de forma estruturada, você não precisa de 8 anos para você conseguir se tornar um especialista. Às vezes, com algumas poucas coisas, você já consegue mudar totalmente a forma como você olha para dinheiro, para problemas, negócios, para as outras pessoas. Inclusive, um dos feedbacks que a gente tem recebido bastante nas escolas é que a gente tem uma dinâmica que fala sobre como lidar com gente, mas em contextos específicos de carreira. Então, quantas vezes vocês, por exemplo, já precisaram dar um feedback para alguém? Muitas vezes, né? E de forma estruturada. Senta aqui, vamos ter um one-on-one e eu vou te falar sobre os pontos de melhoria. O que muitas pessoas fazem, simplesmente sem ter um método, elas chegam e falam, mas de novo, eu tô te falando isso aqui a terceira vez. Isso tá uma merda. Tu tá de brincadeira. Não acredito que eu tô tendo que ter esse papo com você mais uma vez. A pessoa fica frustrada. Quem tá ouvindo o feedback entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes fica com vontade de fazer até mais. Porque, o outro não me ouviu. Ele não sabe da minha dor. Mas
vamos dizer que você chegou atrasada. Será que você chegou atrasada obrigatoriamente porque você é desleixada? Isso foi a primeira vez que você passou por isso? Ou será que porque às vezes o ônibus quebrou? Às vezes porque teve alguma emergência que você teve que levar os seus pais no hospital? Cara, várias coisas podem ter acontecido. Aí quando você parte do princípio, no primeiro comportamento indesejado, que a culpa está num evento externo, a pessoa para quem você está dando feedback, ela fica muito mais aberta. Sim. Porque você reconheceu essa possibilidade. E aí depois, você não grita, você não xinga, você não acaba vivendo os comportamentos que são responsáveis por 90% das demissões hoje no Brasil, que é justamente conflitos associados à falta de inteligência socioemocional. E isso tem porque como as dinâmicas elas são verdadeiras, por exemplo, encontre 3 pontos com o seu melhor amigo para você dar um feedback de como ele poderia melhorar, como ele poderia ser ainda melhor. Aí você começa a entender que, cara, você vai falar alguma coisa para alguém ser melhor, você não pode falar que ele é ruim. Você tem que falar, olha, eu aprecio o esforço e a intenção que você teve em fazer isso aqui que você está fazendo. E eu acho que você podia ser ainda melhor se você fizesse desse outro jeito aqui. É diferente de você falar, olha, isso aqui ficou legal, mas pô, tu tem que fazer diferente. Porque é como se o que você tivesse elogiado no primeiro momento, o que acontece? Perdeu totalmente o valor, a partir do momento que você colocou mais. Então, quando você fala mais né, e menos mais, os outros ficam muito mais abertos. Então, são essas coisas que elas podem ser aplicadas. A gente coloca em contexto de carreira, né? Mas é para qualquer coisa. Você está numa conversa de bar com os amigos, né? No caso, não alunos que são menores de idade, mas você tá, a gente espera. Mas você está com pessoas dos mais diferentes contextos, sabe? Podendo passar por essas situações que vão envolver como falar com as pessoas, fazer minhas ideias serem passadas e recebidas da melhor forma, sem gerar aversão. E os feedbacks são muito positivos. E como é que foi a preocupação com metodologia, cara? Porque uma coisa é você ensinar finanças para um adulto e outra é para uma criança. Porque o adulto, ele já teve contato com alguma coisa, ele podia não entender, mas ele fala, cara, você tem um ponto de partida, assim. Para criança é todo um conteúdo totalmente novo, né? O que a gente não queria cair na armadilha de fazer? Poxa, vamos simplesmente desenvolver da nossa cabeça aqui. Ainda que o Bruno Perini, o Thiago Nigro, o Breno, o Juarez, agências de pessoas que têm alguma autoridade para poder falar, poxa, isso aqui é realmente importante de ser ensinado. E com a trajetória até conseguir, de fato, realmente pegar na mão das pessoas e ensiná-las, é o que você falou. Às vezes o público, ele é mas quando você fala de criança, cara, adolescente, existe uma forma de você ensinar essa turma. E para isso você precisa de uma matriz pedagógica. Então, a gente hoje se baseia num método, numa matriz chamada de Entrecomp. Do inglês é Entrepreneurial Competencies, competências empreendedoras. Que foi justamente uma matriz também desenvolvida pela União Europeia que fala sobre essas mesmas coisas. Ainda que tenha entrepreneurial no nome, os pilares da Entrecomp são educação financeira, empreendedorismo e socioemocional. Iguaizinhos. Então, aqui a gente viu, tem aqui uma das entidades mais críveis do planeta dizendo basicamente como o ensino deveria ser passado. E eles têm uma matriz inteira falando sobre como avaliar essas competências, como que você pode ensiná-las com as suas metodologias, né? E um processo que vai envolver os níveis de densidade de conteúdo. Tem N1, N2, N3, N4. Tipo o TOEFL ou o Cambridge que vocês têm para inglês e que você consegue saber o nível de proficiência com... você tem lá o A1, o A2, B2, o C1. A Entrecomp tem isso também. Ou seja, a gente consegue por esse método não só ensinar pelas metodologias que a Entrecomp passa de ensino, só que também avaliar os alunos. Então, foi principalmente baseado nessa matriz aqui que todo o programa de ponta a ponta, dos 3 aninhos até os 17, foi desenvolvido.